Pessoal, seja bem-vindo você, tá falando comigo, Camila Abidão, e às terças-feiras a gente tá aqui para falar sobre o ativo mais importante da sua empresa, que são pessoas. Vamos crescer e multiplicar negócios por meio das pessoas, né, gente? Empresas não são feitas de equipamentos, de tecnologia, de paredes, de nada disso. Empresas são feitas de pessoas. Então seja muito bem-vindo, você que também está assistindo essa gravação. A gente vai começar agora, tá joia? E o tema de hoje, ai gente, esse tema aqui pode dar sim um probleminha para algumas pessoas. O tema de hoje é: a sua empresa não cresce por causa do seu orgulho. De verdade, você se considera uma pessoa orgulhosa? Você sabe o que é orgulho? Você sabe reconhecer quando você está sendo ou deixando de ser orgulhoso ou orgulhosa? Você consegue identificar isso? Gente, é um desafio, principalmente para o orgulhoso, reconhecer isso dentro dele ou dela. É bastante desafiador. Mas eu digo seguramente que todos nós temos em algum momento das nossas vidas algum momento de orgulho, tá? Que a gente é sim orgulhoso, que a gente tem alguns comportamentos nesse sentido. Só que na vida nós não somos o que nós fazemos ocasionalmente, nós somos o que nós fazemos habitualmente. Aqui a gente vai falar muito da pessoa orgulhosa habitualmente, tá? Se de repente você tem lá, poxa, eu tropecei, fui orgulhoso naquela situação e tudo mais, é muito mais fácil você desfazer se você tem dentro de si a humildade, né? Poxa, o importante é não ficar repetindo para não se transformar em um hábito, né? Essa é a grande sacada, tá joia? Então a gente vai falar da sua empresa que não cresce por causa do seu orgulho. Gente, se você for parar para buscar o significado da palavra orgulho, é o seguinte, é basicamente um sentimento de grande prazer, né? Um sentimento de satisfação muito grande com o seu próprio valor, com a sua própria honra. O orgulhoso, ou a pessoa orgulhosa, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa soberba, presunçosa, uma pessoa altiva. É uma pessoa, quando você vê que uma pessoa é altiva, ela olha assim por cima dos outros, sabe? Ela olha com os olhos altos, acima dos outros, ou seja, uma pessoa que se considera superior às outras. A gente pode colocar como um significado similar aí também a presunção, né? Uma pessoa que julga com base em aparências, em indícios, naquilo que parece ser. É basicamente aquela pessoa que tem uma lisonja, né? Se acha demais, aquela pessoa que diz muito a respeito de si mesma. É uma confiança muito excessiva em si mesma. Basicamente você se achar mais do que é. Quando a gente se acha mais do que a gente é, nós estamos sendo orgulhosos. Agora, existem alguns enganos em relação a gente olhar para uma pessoa e falar assim, aquela pessoa é orgulhosa. Não, eu não acho que aquela pessoa é orgulhosa. Ou mesmo a respeito de nós mesmos. E eu quero que você ouça tudo isso que eu estou dizendo, eu não quero que você fique lembrando de outras pessoas. Essa palavra, eu não quero acusar você, mas as palavras aqui, elas vão confrontar alguns de nós. E eu e você, se a gente quer crescer, muitas vezes a gente precisa ser confrontado naquilo que a gente é, naquilo que a gente faz, nos nossos comportamentos, reconhecer onde estão os nossos erros para a gente poder mudar. Porque se a gente não consegue reconhecer onde a gente está errando, como é que a gente vai fazer de forma diferente e ter resultados diferentes? Tá bom? Então procura pensar isso baseado em você, em quem você é, como você se comporta, não em relação aos outros, tá joia? Alguns enganos que a gente tem é o seguinte: você pode ser uma pessoa bastante agradável com os outros, com as pessoas e ainda assim ser orgulhosa. Você pode, tá? Você pode muito bem tratar bem as pessoas e ser uma pessoa orgulhosa. Obrigada, Ivan. Você pode sim tratar as pessoas bem e ser uma pessoa orgulhosa, tá? Você pode ser uma pessoa que não é aquela pessoa assim, que tem, né, tem aquela aparência da pessoa do tipo, não faça esse tipo de coisa. Você pode ser um trabalhador ávido, aquele que das 6 à meia-noite tá ali ralando, suado, sabe? Fazer coisas que tem muita gente que na empresa nem se botaria a mão. E ainda assim ser orgulhoso. Você pode ser essa pessoa. Você pode ter uma aparência modesta, simples, sabe? Não ser uma pessoa extravagante, cheia de joias, aquela pessoa com carrões e tudo mais. Pode andar num carro velho, cair nos pedaços, ter uma roupa rasgada e ser orgulhoso. E aí? E aí? Então, afinal de contas, o que é orgulho, gente? A grande questão é que nós nos tornamos especialistas em falsificar as aparências.
Nós conseguimos parecer aquilo que nós não somos na nossa essência. Concorda comigo? Uma pessoa ela pode parecer muito rica financeiramente falando. Ela pode colocar, né, coisas douradas com aparência de joias, andar com roupas muito lindas, colocar coisas na internet e não ser nada disso. Quem lida com empresários ou com a vida íntima de muitas pessoas, a gente sabe que muitas pessoas que parecem ser muito ricas não são. Não são muito ricas. Tá? Então a gente consegue falsificar isso. A gente muitas vezes vê uma pessoa extremamente agradável com os outros, né, na rua, no trabalho e tudo mais, mas a gente não sabe como são as pessoas em casa. Porque a gente não conhece uma pessoa na sua essência até conviver com ela e saber da realidade por trás das aparências. Então a aparência ela não significa muito. A gente conhece a árvore pelos frutos, pelos resultados que ela gera, mas alguns frutos eles podem ser falsificados. A gente pode demonstrar frutos diferentes daqueles que a gente verdadeiramente produz. Né? Eu gosto muito daquela palavra, que as pessoas vão ter falsa aparência de piedade, mas negam o seu poder. Ou seja, eu posso ter uma aparência de que eu me preocupo com as pessoas, que eu realmente, sabe, nossa, eu realmente luto pelos direitos da pessoa, mas dentro de mim existe muita maldade, eu tô nem aí, o que importa são os meus interesses, aquele grupo que diz respeito a quem concorda comigo, e o resto que se lasque. Então eu sou piedosa ou eu sou piedosa para um grupo específico? Não existe ser piedosa com um grupo específico. Quando você é na sua identidade, você simplesmente é independente da pessoa que é o objeto da sua piedade. Entende? Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero que você analise o orgulho, se você tem um certo nível de orgulho, a partir de si mesmo. Como que a gente sabe que a gente é orgulhoso? Quando a gente tem uma ideia equivocada, errada, enganosa a respeito de quem a gente é, das nossas capacidades e daquilo que a gente merece ter na nossa vida. Vocês vão ouvir com alguma frequência eu falar sobre identidade, capacidade e merecimento, tá? Essas 3 esferas que compõem um indivíduo. Quando eu e você, a gente se engana a respeito de quem a gente é, das nossas verdadeiras capacidades e daquilo que a gente merece ter, a gente tende a entrar num comportamento de orgulho. A gente tem esse comportamento de orgulho. E a gente não precisa fazer isso só se achando mais do que a gente é. Achar que tem mais capacidade do que realmente tem. Ou achar que merece ter mais do que a gente realmente merece. Não, pode ser para baixo também. Ah, eu sou muito menos do que eu realmente sou. Ah, eu tenho... não sou tão boa assim, não. Ah, eu não mereço ter esse tipo de coisa. Isso é uma manifestação de orgulho também. Tá? Humildade, gente, quando a gente fala em orgulho, a outra face dessa moeda está dentro da humildade, né? O contrário do orgulho é a humildade. Humildade, existe uma expressão popular, por exemplo, nossa, a pessoa ela veio de uma família muito humilde. Quando a gente ouve isso, né? Não, a pessoa veio de uma família muito humilde. O que a gente entende? Que a pessoa veio de uma família pobre. Quem diz que pobreza e humildade são sinônimos? Pobreza é escassez. Pobreza financeira é escassez financeira. Uma família que não produziu riqueza financeira. Mas essa família pode ser uma família de pessoas orgulhosas, soberbas e arrogantes. Humildade não é pobreza. Humildade não é você ficar só com roupinhas, né, modestas ou baratinhas, uma pessoa pobre, uma pessoa que vive de cabeça baixa para os outros. Ai, como ela é uma pessoa humilde. Olha ali que humildezinha. Aí vem aquela pessoinha assim, toda encolhida, cabeça baixa, não se manifesta, fica tomando paulada dos outros o tempo todo. Isso não é humildade. Entende? Por que muitas pessoas não querem ser humildes, não querem, às vezes, baixar a cabeça? Porque tem essa cena da pessoa que é oprimida, né? Uma pessoa que é oprimida emocionalmente, uma pessoa que é oprimida na sua identidade, uma pessoa que é oprimida financeiramente, uma pessoa que é roubada, defraudada. Isso não é ser humilde. Isso não tem nada a ver com humildade. Então a gente precisa entender exatamente o que significa cada uma dessas palavras para a gente poder viver elas adequadamente. E ter os resultados, né, relacionados à virtude da humildade e se afastar das coisas perniciosas relacionadas ao orgulho. Porque muito do que a gente não consegue viver hoje é por causa do nosso orgulho.
A sua empresa não cresce por causa do orgulho. Eu gosto muito de um exemplo, você pode não concordar comigo, mas eu vou pegar a figura histórica e bíblica, que é Jesus, né? Olha só, o cara chega um homem, imagine você, chega um homem e fala o seguinte, deixa eu te falar, eu sou o filho de Deus, não existe, eu sou o único filho de Deus, no meio dos judeus. Eu sou filho de Deus, rei dos reis, senhor dos senhores, mestre dos mestres. Eu sou senhor sobre o sábado. E depois ele vira e fala assim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Como é que uma pessoa que fala, eu sou filho de Deus, rei dos reis, senhor dos senhores, mestre dos mestres, eu sou o único, fala, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Você entende que não tem nada a ver com autodepreciação? Não tem nada a ver com você baixar a cabeça para todo mundo? Não tem nada a ver com você viver na pobreza? Não tem nada a ver. Humildade é você reconhecer quem você é na sua identidade. É você saber seus pontos fortes e seus pontos fracos. E tá tudo bem com isso. E saber o que de fato você merece, de acordo com o plantio que você tem feito. E aquilo que é graça, né? Aquilo que você recebeu de graça. Poxa, eu recebi de graça. Não fiz nada para ter uma mão. Isso é graça. Fiz nada para receber minhas pernas, isso foi graça. Não fiz nada para receber a vida, isso é de graça. Não pago a conta de luz do sol, isso é graça. Não pago a conta de água da chuva, isso é de graça. Então, eu mereço sol, mereço chuva, mereço um clima melhor? Não, tudo isso é graça. Obrigado. Né? Isso é graça, não fiz nada para merecer isso. Entende? Humildade é reconhecer quem você é, que você tem pontos fortes sim, você tem qualidades. Uma pessoa que canta belíssimamente bem, aí a pessoa vira lá e faz um elogio pra ela. Nossa, sua voz é linda, como você canta bem. Poxa, é uma virtude. Obrigado. Reconheço, que bom que você reconheceu essa virtude. Fico feliz em poder servir, fico feliz em poder cantar. Amo fazer isso. Aí chega eu, canto, você fala assim, Camila, você não canta tão bem. Eu falo, meu amigo, eu acredito em milagres. Um dia Deus vai me conceder essa graça. Entendeu? É um ponto fraco. É um ponto fraco, desafino. Ok, tá tudo bem com isso. Não preciso ficar fingindo que eu canto bem. Não preciso colocar uma série de cartazes e ficar fingindo e criar uma aparência daquilo que eu não tenho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se eu quero aprender a cantar, eu vou lá e peço ajuda para um professor. Me ensine a cantar, eu quero desenvolver essa habilidade. E tá tudo bem com isso. É você reconhecer que você é uma pessoa boa em alguns aspectos e ruins em outras. Que nós temos virtudes no nosso caráter, sim. Às vezes tem pessoas que são pacificadoras, então tem pessoas que têm uma bondade no coração, tem pessoas que gostam de ajudar os outros, e tem vezes que a gente é egoísta, entendeu? Tem vezes que nós somos irascíveis, são pessoas que têm iras, às vezes a gente age com orgulho, sim, e reconhecer essas dificuldades, porque a gente só consegue tratar e lidar com as nossas sombras se a gente reconhecer que elas estão ali. Se a gente ficar fingindo que não acontece, ficar, não, mas é porque você me tratou mal, então eu explodi. Não, você é uma pessoa que tem problema de domínio próprio, não tem domínio sobre as próprias emoções, e quando a pessoa faz isso, aciona um gatilho em você. Porque tem pessoas que aquela pessoa mal educada também trata mal e a pessoa reage muito bem, obrigado. Então o problema não está na pessoa que trata mal, está na gente que não sabe lidar com essas questões. É um ponto fraco que, se a gente não reconhecer que tem ele como um ponto fraco, a gente não vai fazer nada a respeito para mudar. Compreende? Compreende? Então o orgulhoso, ele afasta de si as verdades a respeito de si mesmo. Ele não aceita essa verdade para poder lidar com ela e poder crescer. Então como é que você vai crescer se você vai continuar agindo da mesma forma? Como é que a sua empresa vai crescer? Vamos lá, existem duas facetas do orgulho, né? A gente tem aqui o orgulho de quem se acha demais e o orgulho de quem se acha de menos. Eu vou começar falando do orgulhoso de que se acha demais, tá? Tanto na questão da identidade, quanto da capacidade, quanto do merecimento. A pessoa que se acha demais, soberba, arrogante, qual o problema? São pessoas que, quando chegam em determinado lugar,
Seja assim, olha, a gente tá falando aqui com empresários. Pessoas que chegam assim em grupos de empresários, grupos de networking, grupos de mastermind, chega num curso, num treinamento, numa mentoria, né? Chega numa reunião. São pessoas que se acham tanto e é tão importante para elas que essa aparência seja mantida, que outras pessoas reconheçam também que elas são demais, que elas falam tudo de bom delas. Todos os ganhos, todas as, sabe, tudo aquilo que elas são maravilhosas, tudo aquilo que elas conquistaram, todas as habilidades incríveis que possuem, tudo mais. Porque elas não querem se sentir inferior às outras pessoas e ficam vomitando essa coisa delas, o quanto elas são demais e tal. Aí chega alguém e conta uma vitória também, ela, tipo, nossa, você ganhou 10, deixa eu te contar quando eu ganhei 20, tá bom? Não sabe celebrar a vitória do outro, né? Só que deixa eu te falar qual é o problema em relação a esse tipo de pessoa. E avalie se você é essa pessoa, tá? Se você é uma pessoa que não consegue expressar suas dificuldades e suas necessidades, se você sente medo de como as pessoas vão te enxergar quando você expressar isso, falar, poxa, mas eu não sou bom nisso, eu tô falhando nisso, eu tô com um problema exatamente nisso. Naquilo que às vezes te gera vergonha mesmo. Vergonha, que te envergonha porque mostra que você se sente humilhado por causa daquilo. Tá bom? Olha só. Você se sente humilhado, ou seja, você precisa colocar mais humildade nesse aspecto aí. Como é que você vai conseguir ser ajudado se as pessoas não conhecem as suas necessidades e dificuldades? Como? Como é que alguém vai adivinhar se você não expressar, se você não manifestar, se você não falar? Se você não pedir ajuda? Como é que você vai conseguir a ajuda de falar assim, cara, eu tenho uma dificuldade gigante de gerir dinheiro, coloquei minha vida numa situação extremamente complicada, entendeu? Porque eu tentei de todos os lados sozinhos, não consegui, e eu descobri que eu sou ruim nisso. Descobri, eu sou ruim. Sou ruim. Mas a pessoa orgulhosa, para falar isso, ela não fala. E ela fala, não, porque é por causa da crise, é por causa dos funcionários, é por causa do sócio, esses clientes que não entendem. A culpa não é dele. A responsabilidade não é dele, é do outro. E ele falar isso dele mesmo, ele se sente extremamente humilhado. Então o orgulho, a compreensão que ele tem de quem ele é e da capacidade dele, a capacidade dele tá aqui, ele se acha aqui. E se ele falar que tá aqui, ele se sente humilhado. Mas falta humildade, é importante você se humilhar até o ponto real de onde você está, encarar a verdade dos fatos de quem você é e os resultados que você tem alcançado e pedir ajuda. Falar, gente, eu sou ruim. Sou ruim. Camila, mas eu vou espalhar minhas cicatrizes, minhas dores, minhas feridas para todo mundo? Não. Você não vai fazer isso. Existem lugares seguros, pessoas seguras com quem você pode compartilhar e que de verdade vão poder te ajudar. Existem esses lugares, existem esses ambientes que você pode fazer isso, tá? E aí lá você vai poder abrir. Não vai ser julgado, não vai ser criticado, não vai ser nada. As pessoas vão olhar e falar, puxa. Aí você vai começar a ouvir um monte de história. Puxa, eu também já passei por isso, nem acredita. Ó, mas existe um caminho. Aí quando você vê, já existe um caminho. Agora, como é que você vai descobrir esse caminho se você não contar? Por causa da vaidade do seu orgulho. Qual a outra questão dessa pessoa que se acha demais? Quando a pessoa se acha demais, ela se sente desconfortável em se associar a pessoas melhores do que ela considera melhores do que ela. Porque essas pessoas vão fazer essa pessoa orgulhosa se sentir inferior. Então ela sempre vai dar um jeito, consciente ou inconscientemente, de se associar a pessoas menos capacitadas do que ela. Pessoas que ela considera inferiores, para reforçar a crença dela do tanto que ela é top, do tanto que ela é uau, do tanto que ela é incrível, do tanto que ela faz um monte de coisas boas que os outros não fazem. Eu lido com vários empresários, gente. Isso é muito, muito comum. Ai, mas meus funcionários não fazem o mesmo que eu, mas eu sou melhor, mas eu faço isso, mas eu que consigo fazer aquilo, ninguém faz como eu, porque eu construí essa empresa, porque no início era eu que fazia tudo. Sério? O que acontece? Quando inconscientemente, para você não se sentir suplantado ou inferior por estar rodeado de pessoas melhores do que você e acabar atraindo para perto de si pessoas menos capacitadas, com habilidades menores ou menos conhecimento, enfim, de alguma forma inferior a você,
A sua empresa, se você é a melhor pessoa da a sua empresa só vai crescer até onde você consegue ir, porque você é a melhor pessoa dela, a mais capacitada, aonde a barra só chegou até você. Agora me diz, como é que a sua empresa vai crescer se ela só vai conseguir chegar até você? Só até onde você consegue ir. E eu posso te assegurar que, por melhor que você seja, você vai ter um limite. Você vai ter um limite. Agora, pessoas que verdadeiramente crescem empresas para muito além, com várias unidades, impactando sei lá quantas vidas, atendendo não sei quantas centenas de milhares de milhões de pessoas, ela se cerca de pessoas, ó, muito melhores do que ela em diversas habilidades diferentes. Diversas. Pessoas muito melhores em marketing, pessoas muito melhores em comercial, pessoas muito melhores em financeiro, em tecnologia, em finanças, em qualquer coisa. A grande sacada para você conseguir fazer uma empresa crescer é reconhecer que você deve ser a pessoa menos capaz naquilo que você não é bom. E tá tudo bem, o jogo é desse jeito. Entende? É você pegar uma pessoa e falar assim, cara, eu fiz o financeiro da minha empresa toda a vida, sabe? Dava certo, mas eu tenho certeza que você é muito melhor. É você chegar e contratar pessoas, não sei se você já ouviu essa expressão, que a gente não contrata pessoas pra gente dizer a elas o que elas têm que fazer, mas que nós contratamos para essas pessoas para elas nos dizerem o que a gente tem que fazer. Eu não vou pegar minha equipe de marketing e falar assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A reunião é, olha, eu tenho esse alvo aqui, quero chegar aqui, o que eu faço? O que eu faço? Camila, você tem que produzir isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer tantas lives, você tem que usar esse conteúdo. É isso. Por quê? Porque para eu saber hoje o que essas pessoas, vamos supor que a pessoa ela tem 10 anos de experiência naquela área, que eu não estudei, que eu não me capacitei, que eu não fiz. Para eu saber o que essa pessoa sabe hoje, eu tenho que estudar 10 anos. Só que depois de 10 anos, ela já vai ter 20 anos de experiência e eu vou ter 10. Será que faz sentido eu parar o que eu preciso fazer para aprender o que essa pessoa sabe agora? Claro que não. A grande ideia é a gente se associar a pessoas muito melhores do que a gente. E a gente se sentir confortável com isso e tá tudo bem. É sentar, sabe? Assim, e ficar ouvindo o que elas têm a dizer. Do ponto de vista pessoal, teve um tempo atrás que eu sentei numa mesa com alguns casais. E eu e meu esposo éramos o casal mais novo daquela mesa. E aí tinha lá um casal com quase 30 anos de casado, extremamente felizes, mandam muito bem. E tinha um homem que estava no terceiro ou quarto casamento, não sei, e um outro casal que estava no segundo casamento. E aí o casal mais antigo lá de, né, quase 30 anos de casamento começou a falar como que eles faziam a vida deles, como que eles, né, lidavam com o outro e tudo mais. E os outros dois ficavam discutindo com ele. Porque não tem que ser assim, não tem que ser assado, não tem que ser assim, não tem que ser assado. Eu parei e falei, gente, eles que sabem. Eles têm 30 anos de casado, eu não tenho esse tempo, nem vocês, com ninguém. A gente tem que sentar e ouvir. A gente tem que sentar e ouvir o que esses caras têm pra dizer e pegar um bloco de notas e anotar. Ah, é assim, é assim. Entende? A gente tem que se sentir confortável com isso. E tá tudo bem, nós não somos bons em tudo. É se despir dessa vaidade desnecessária que tá impedindo você de crescer. E outra coisa, quando você tem um orgulho, você acaba boicotando pessoas melhores que você. Vai vir uma pessoa que você acha muito boa, você vai tratar ela de forma estranha, você vai querer desmerecer ela. O orgulho muitas vezes vem acompanhado da inveja. Como que você percebe a inveja? Gente, é papo reto aqui, tá? A gente vai falar decentemente. Camila, por que você não fala das questões técnicas? Porque tecnicamente eu não tenho dúvida que muitos aqui têm um monte de cursos, um monte de treinamento, já ouvi um monte de gente, sabe o que precisa ser feito, mas no fim das contas acaba o negócio não dando certo. Por quê? Porque eu entendo que muita parte tem a ver muito mais com o aspecto comportamental do que puramente técnico. Tá bom? Então, às vezes você pega uma pessoa tecnicamente maravilhosa na sua empresa e acaba boicotando ela por um problema comportamental seu. Então, por isso que a gente está falando sobre isso. Você vai acabar boicotando pessoas. Vai chegar uma possibilidade de uma pessoa muito boa, o invejoso, por não querer se sentir inferior àquilo que aquela pessoa é ou que ela tem, né? Em termos de habilidades, em termos de virtudes, em termos de qualquer coisa na vida, de posses e tudo mais. Para ela não se sentir mal com ela mesma, porque gera dor, né? Gera dor nela, ela não consegue reconhecer a virtude no outro e ficar bem com isso. Ela quer criticar outra pessoa
para tentar rebaixar ela ao nível que ela se enxerga hoje. Aí começa a criticar, falar, mas, né? O pobre invejoso, pobre financeiramente invejoso, o que ele faz? Foi sorte, roubou, mas veio de família rica, mas não sei o quê. E começa a desmerecer aquilo que aquela pessoa tem, aquilo que aquela pessoa é. Começa a diminuir para ela se sentir bem com ela mesma. Não, você não chegou naquele ponto porque você não tem as virtudes daquela pessoa. Ainda. Só que, se nós somos humildes, como que a gente faz? Chega na pessoa e humildemente fala, caramba, que legal seus resultados. Que massa. Gostaria de aprender, você pode me dar uma dica? Você se abre para a possibilidade de aprender reconhecendo as suas falhas. Só que quando nós somos orgulhosos e vemos pessoas melhores do que a gente e vamos agir com inveja, qual é a tendência do invejoso? Criticar. Não é tão bom assim, não. Não, ela teve sorte, deve ter roubado. Família rica, teve muito mais oportunidades que eu. Se eu tivesse tido aquela oportunidade, eu também teria conseguido. Será? Você aproveita todas as oportunidades que você tem hoje? Será? Talvez não. Muitas vezes, muito provavelmente não. Tá? E aí, quando você faz isso, você afasta da pessoa. E como é que você vai aprender algo que você ainda não sabe se você não se abrir para a possibilidade de aprendizado? Se você falar que aquela virtude é ruim, não foi mérito da pessoa, você não aprender com ela. Entende? Quando você é orgulhoso, você se considera bom demais e não pede ajuda. E não tem como você crescer sem pedir ajuda. Nós, eu e você, temos uma capacidade operacional de operação limitada. A gente só consegue fazer uma quantidade de coisas numa determinada quantidade de tempo, nas mesmas 24 horas num dia. E a gente tem uma quantidade de energia limitada. Você precisa descansar, tem hora que você está sobrecarregado, se sente cansado, precisa descansar, precisa viajar, precisa dormir, comer, né? E quando você quer fazer tudo porque eu que sou melhor, porque ninguém que faz como eu, o orgulhoso não busca ajuda. Só que, vou falar, a experiência de uma pessoa que geriu uma rede de franquias com 46 lojas em 8 estados, faturamento anual de 50 milhões, 20 funcionários sob gestão direta, 500 espalhados entre as franquias. Você acha que essa pessoa que vos fala, conseguiria chegar nesse resultado sozinha? Na boa. Mas nunca na vida. Nunca na vida. Eu vou conseguir estar em 8 estados. Sei lá quantas cidades. 46 lojas. É Camila? É Camila que vai lá estabelecer a estratégia de marketing, é Camila que vai implantar a estratégia de marketing, é Camila que vai abrir cada uma das lojas, que vai lá limpar o chão, organizar as mesas, que vai preparar comida. É a Camila? Não é a Camila. A Camila precisa de 500 pessoas trabalhando assiduamente, com diligência, para fazer o negócio acontecer. A Camila precisa de muita ajuda. Você precisa de muita ajuda. Eu preciso de muita ajuda. A gente precisa de ajuda. Só que quando a gente se considera bom demais, a gente não busca ajuda. A gente quer fazer tudo sozinho. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Eu e você não sabemos de todas as coisas. Nós não somos capazes de fazer todas as coisas. A gente está limitando o nosso crescimento por causa de uma pequeneza nossa que a gente não quer reconhecer. Entendeu? A gente é muito pequeno em algumas coisas. E a gente precisa crescer nelas. E para isso a gente precisa de ajuda. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Qualquer pessoa que, esses super não sei o quê, o super gênio, super isso, super aquilo, todas essas pessoas precisam de ajuda. Outro problema é a pessoa sempre ficar querendo receber aplausos, é aquela pessoa que quer uma honra extra, né? Ela se acha assim, não, como assim eu cheguei aqui e as pessoas não falaram comigo? Como assim eu cheguei aqui e não tenho a melhor mesa? Como assim, né? Eu sou uma pessoa diferente, afinal, a minha história diz isso e aquilo e tudo mais. Essa imagem que a gente fica querendo criar para mostrar para os outros faz com que muitos de nós permaneçam numa zona de conforto para não errar, para não arriscar. Porque quando a gente arrisca fazer uma coisa nova, muito provavelmente de primeira a gente erra. Existe uma probabilidade gigante. Imagina você nunca jogou dardos naquele alvo, sabe? Aquele alvo assim, que tem aqueles círculos, aí o do centro é o que vale mais.
Suponha que você nunca jogou aquilo. Aí bota o negócio a 3 metros de distância de você. Aí você pega o dardo e vai tentar acertar aquele alvo no centro, né? Pá. Qual a chance de você nunca ter feito isso na sua vida antes, você de primeiro, o primeiro dardo, na primeira vez você acertar o centro? Muito baixo. Muito baixo. Só que a pessoa que é orgulhosa, ela tem medo da aparência que isso vai ter para os outros. Gente, ela errou, ela não é boa. Nossa, ela não é tão boa assim. Sabe? Porque vem críticas, vem pessoas julgando. E a pessoa que é orgulhosa, ela se preocupa demais com a aparência que ela vai ter. Com a honra que os outros vão dar para ela. Você entende a fragilidade da identidade dessa pessoa? Só que, meu amigo e minha amiga, como é que você vai crescer uma empresa sem fazer coisas novas? Pelo amor de Deus. Vamos, para e pensa. Chegou a pandemia, não, eu vou continuar do mesmo jeitinho, é assim que fez? Claro que não. Você teve que se desdobrar, nunca mexer com delivery, vão começar e o negócio sai errado, o cliente reclama, a embalagem foi errada, deu tudo errado, o motoboy deixou cair, sabe? E o trem é um peteco. É um peteco. E você fala assim, meu Deus do céu. Outro dito, né, entre os empresários, que é muito legal, é que quando você fizer a primeira vez uma coisa na sua empresa e não sentir vergonha do que você fez, então você demorou muito tempo para fazer. Por quê? Porque você precisa fazer, você precisa testar. E pode sair ruim. E tá tudo bem com isso. Tá tudo bem com isso, você está testando, você é um ser humano que está testando. A gente, quando era criança, a gente ia testar as coisas e tá tudo bem. Você tentava andar e caía e, sabe, tava tudo bem. Não importa a opinião dos outros. Ah, nossa, você caiu. Lasque-se, eu quero andar. Não importa a sua opinião, eu quero andar. Nossa, meu Deus, você deixou o cliente insatisfeito? Sim, deixei. Agora eu vou aprender a fazer diferente. Claro que a gente não é empetecado no sentido de fazer tudo errado e desleixado, não é isso, mas é dar o seu melhor e se sair errado, ok, sabe? Só que a pessoa orgulhosa, ela tem tanta necessidade da honra que os outros vão dar pra ela, da aparência que ela vai ter pros outros. O outro tem tanto poder e influência sobre a imagem, a imagem que ela cria de si mesma, que ela não se dá a chance, não se permite testar coisas novas, porque ela pode errar. E ela pode perder essa imagem, essa vaidade. E muitas vezes você está perdendo oportunidades incríveis de crescer. Sabe? De tentar conversar com pessoas que você admira. Ai, o que vai parecer? Cara, vai parecer que você está tentando conversar com uma pessoa que você admira. E se fizer ruim, tá tudo bem. Foi a primeira, depois vai a segunda, a terceira, vai aprendendo os caminhos. Ninguém nasce sabendo. Entende? Então isso também tem impedido você crescer. Outra coisa que acontece com a pessoa que é orgulhosa, que se sente superior às outras, é que pelo fato dela ser altiva, né, olhar os outros de cima, ela se considera melhor que essas pessoas. Ou seja, se ela é melhor, existe alguém pior, alguém inferior. E não é inferior assim, porque a gente tem níveis de hierarquia, sim. Poxa, tem pessoas mais bonitas do que outras, num aspecto subjetivo. Tem pessoas com mais habilidades do que outras. Uma pessoa muito melhor em matemática do que a outra. Uma pessoa muito melhor em finanças do que a outra. Uma pessoa muito melhor em marketing do que a outra. Ok. Existe uma hierarquização em termos de habilidades, em termos de comportamentos, em termos de resultados. Existe. Só que o orgulhoso, existe aí uma atribuição de valor a ele, a características, por exemplo. Tem gente que dá muito valor ao dinheiro. Dá muito valor ao dinheiro. Pessoas que têm dinheiro valem mais do que a outra, porque ela tem dinheiro. Se tirar o dinheiro daquela pessoa, ela para de valer. Entendeu? A pessoa ela atribui valor ao dinheiro e não às pessoas. Então, pessoas com dinheiro têm valor, pessoas sem dinheiro não têm valor. Tem outras que dão um grande valor, por exemplo, à sabedoria. Nossa, pessoas que são sábias têm muito valor. Tira a sabedoria daquela pessoa, ela é uma pessoa tola, ela não tem valor. E assim por diante, a gente pode colocar isso para uma série de questões. Beleza. Nossa, pessoas que têm beleza são umas pessoas muito valiosas. Pessoas sem beleza, desprovidas de beleza, não têm valor. E o orgulhoso, ele faz isso. Ele coloca o valor em relação a alguns desses atributos e tira o valor que é intrínseco à pessoa. Ah, a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro? Tem valor. A pessoa tem beleza ou não tem beleza? Tem valor. A pessoa tem sabedoria ou não tem sabedoria? Tem valor. A pessoa concorda comigo, ela não concorda comigo? Tem valor. Entende? Só que o orgulhoso, ele olha por cima, de cima para as pessoas. E muitas vezes se sente no direito de tratar de uma forma diferente e mal as pessoas que considera de inferior valor.
eu vou te falar um negócio. Vou falar em termos práticos. Não vou entrar nem no mérito da questão dos valores. Eu tô falando de valores aqui agora de princípios, de ética, de honra, né? De integridade humana. Isso aqui, né? Já para mim é vencido. Isso já é a base dos relacionamentos. É a gente compreender que o outro tem valor. Independente de tudo que ele tem. Ele tem valor. Que é intrínseco à condição de humano dele. Mas, quando a gente começa a tratar as pessoas com esse nível de altivez, não tenha dúvida que muitos talentos, muitas pessoas boas, tudo aquilo que aquela pessoa poderia acrescentar na sua vida, ela não vai querer ficar perto de você. E você também vai perder excelentes pessoas, excelentes dons, excelentes talentos que poderiam fazer a sua empresa crescer. Eu coordenei, fui presidente de vários conselhos empresariais. Vários. E uma das coisas que eu achava interessante, eu peguei pessoas nível startup, microempresários, pequenos, médios, pessoas que faturavam milhões. Peguei de todos os setores, peguei gente demais, né, aprendendo com cada um deles. E o que eu achava interessante, uma coisa que eu aprendi nessa experiência, que mesmo pessoas em início de empresa e tudo mais, tô falando de pessoas que realmente são dedicadas, elas tinham uma quantidade de conhecimento em determinadas áreas específicas naquilo que elas tinham, naquilo que elas faziam. Tinha algumas soluções que eu falava assim, gente, eu não sei onde é que eu ia descobrir isso. Graças a Deus você passou pela minha vida. Descobrir ferramentas, descobrir soluções. Hoje eu fico no Parque Tecnológico de Brasília, no Biotic. É um local de fomento da inovação por meio de startup. Startup é muito comum não faturar nada no início. Muito comum. Mas o que essa galera tem de visão, de inovação, e vocês não sabem quantas empresas gigantes, justamente por terem estruturas rígidas e não conseguirem inovar com tanta velocidade, junta-se com eles para poder aprender com eles, é a questão da gente entender que todo mundo tem algo para contribuir e somar com a gente. Só que se a gente começa a tratar as pessoas com desdém, com desprezo, elas vão sair de perto de nós. Então, isso também impede muito o crescimento das nossas empresas. E eu queria saber de você. Você se considera até aqui, você se identificou de alguma forma uma pessoa que é orgulhosa ou tem ocasionalmente comportamentos de orgulho? Eu posso dizer para você que eu tenho. Que se eu não ficar atenta, não ficar me vigiando, é algo que tem que ser mudado dentro de mim. Um comportamento que eu aprendi, né, dentro da nossa cultura, da nossa sociedade. Muitas coisas são extremamente valorizadas que se eu não ficar vigilante e alerta, eu posso sim ter comportamentos orgulhosos. Tá? Agora também tem aquele orgulhoso que se acha menos. Aquele que tem a carinha de coitado. Aquele que, ao invés dele dar tanto valor assim pro dinheiro, pra fama, pra atributos e tudo mais, é aquela pessoa que se agarra no sofrimento. Já viu aquela pessoa que vai contar da vida contando uma história sofrida, uma história de vítima, uma história que, mano, você tira sua roupa e veste a pessoa, porque caramba, sabe? É aquela pessoa que faz comida pra todo mundo e não come, entendeu? É a pessoa que dá pra todo mundo e não tem nada pra ela. E sabe, é uma pessoa assim, meu Deus. Só que qual é o problema disso? Você tem o seu valor, você tem de fato habilidades. E você tem aquilo que você merece. Tem. Ponto. E tá tudo bem. Coisas boas e coisas ruins. Tem. Só que esse orgulhoso, né, que tem aparência de sofrimento e tudo mais, ele também acha que ele tá certo ou que ele é aquilo que ele não é. É aquela pessoa, olha se não é você, muito orgulhoso não tá crescendo na empresa por causa disso. É aquele que ele fica se gabando, rala horrores, né? E tem essa coisa do estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, faça não sei o que, não sei o que. Meu Deus, faça tudo isso e tenha um AVC com 30 anos. Você não se diverte, você não tem família, você não dorme, você não alimenta bem, você não faz uma atividade física. Como assim? Mas esse orgulhoso, ele é o que acorda às 4 da manhã. A gente acordava às 4 da manhã. Que relação, isso não é legal não, tá? Não recomendo. Mas é aquele que acorda às 4 da manhã.
e que vai, e que rala o dia inteiro, faz mais que todo mundo, que os funcionários não conhecem o valor do suor do trabalho, horas por dia, faz um trabalho que só ele faz, sabe? É aquela pessoa que faz e no final ganha uma titica, uma titiquinha. Mas foi um trabalho suado, que funcionário não sabe a dor, funcionário não entende, funcionário só quer emprego, não quer trabalho, entendeu? Ninguém entende. Essa pessoa. Eu conheci uma pessoa de uma indústria. Uma fábrica, né? Não chegava a ser uma indústria, uma fábrica ali, uma produção de alguns produtos alimentares. E tinha um processo dentro da empresa dele que ele ficava até tarde da noite. Ele ficava lá girando no negócio para produzir, para fazer, porque era só ele que fazia aquilo. Só ele. Mas, senhor fulano, por que só o senhor? Não, porque só eu que faço esse negócio. Mas, senhor fulano, o senhor já disse que o senhor está cansado, não está tendo tempo para a família, que a receita, né, a tua indústria, a tua fábrica aqui, ela não está performando bem. A sua fábrica, ela precisa de um líder, precisa de uma pessoa que vai atuar mais forte na área comercial, que precisa pensar em estratégias de expansão, e o senhor está aqui ralando o negócio. Por que o senhor está fazendo isso? Porque só eu que faço. Orgulhoso. 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 Você fica dando uma desculpinha de que tá ralando para se sentir ativo e produtivo, quando na verdade você está sendo completamente improdutivo, orgulhoso. Tá preferindo usar a força braçal ao invés do cérebro, até a humildade de reconhecer que precisa aprender sobre marketing, comercial, liderança, expansão de negócio, que são coisas que o senhor não é bom. E que ninguém vai fazer, só o senhor pode fazer, porque o senhor que é o dono. Quem mais vai pensar sobre a expansão do seu negócio? Você quer que o menino que tá ali ralando outra coisa pense nisso pro senhor? Entende? Que você usar essa desculpa nada mais é do que orgulho. Então, quantas coisas você faz aí hoje que na verdade não é uma desculpinha para você não enfrentar os seus pontos fracos naquilo que você precisa aprender. Porque resultado ruim, você se achar ruim em determinadas coisas, porque eu que tenho que ficar aqui, porque isso que é nobre, né? Uma romantização de determinados aspectos. Isso é um orgulho. Isso é um orgulho. Não é depreciar, gente, é atribuir um conceito equilibrado a respeito das coisas. Sabe? É ter um equilíbrio. E tá tudo bem. Não, mas eu gosto de fazer isso, eu prefiro fazer isso. Opa, então não é que você precisa, é porque você gosta. Não, mas você entende que para crescer o seu negócio, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que a gente gosta e tudo mais. Não se necessário, o senhor pode vir aqui. Depois que o senhor expandir, o senhor pode vir aqui, fazer por prazer, compra, bota na sua casa, faz o que o senhor quiser. Mas aquilo que o senhor precisa fazer, só o senhor pode fazer. Entende? Outra forma de orgulho, né, são expressões assim. Você pega aquelas pessoas bem tradicionais, tá há muitos anos na empresa, e fala assim, gente, não vem falar as coisas pra mim. Tô há 20 anos nesse negócio. Entendeu? Tem 20 anos. Gente, pelo amor de Deus, você ter 20 anos num mercado te traz muito conhecimento. Mas a pessoa vira e fala assim, eu tenho 20, 15 anos de experiência, eu sei o que eu tô fazendo. Só que seus resultados estão ruins. Não são os mesmos de 15, 20 anos atrás. Quando a pessoa ela fala isso, ela tá colocando, né? Tá ali ralando, ela culpa o mundo, o universo, as galáxias, os colaboradores, a sociedade, o clima, a pandemia, não sei. Ela culpa qualquer outra coisa que não ela. Se você tem 15, 20 anos de experiência em determinada área e seus resultados estão decaindo, eles não estão bons, eles estão vindo para baixo, talvez você tenha 15, 20 anos de uma ou algumas experiências que você está repetindo durante todos esses anos. E talvez seja a hora de você aprender novas formas de fazer para ter resultados melhores. Só que se você não reconhecer essa deficiência sua, você vai permanecer exatamente onde você está, pior, você vai cair. Se você estiver caindo, já é uma queda livre mesmo. E se você permanecer do jeito que você está, eu te asseguro que o mundo está crescendo. E se o mundo está crescendo e você está paralisado, relativamente você está caindo. Porque essa frase é uma máxima. Aquilo que não está crescendo está morrendo, gente.
Se você não está crescendo, você está morrendo. Não precisa crescer em número de empresas, número de funcionários. Não é isso. Você pode crescer em termos de multiplicação, você pode crescer em termos de estrutura e você pode crescer em termos de fortalecimento. Existem algumas formas de você crescer uma empresa, mas precisa crescer. Tá? E aí tem gente que acha muito estranho a possibilidade de você ter maiores resultados com menor esforço. Parece que é a pessoa que é agarrada no sofrimento, sabe? A pessoa que aprendeu que trabalho tem que ser duro, que o trabalho tem que ser muito suor, muito esforço, tudo tem que ser com muito esforço. Existem os momentos desses sprints que a gente vai fazer isso. Existem sim sacrifícios que vão ser feitos, mas nem tudo parece que tem 1 tonelada nas costas. Sabe? Tem hora que vem, mas não é sempre, não é o tempo todo. E essas pessoas vivem a vida como se fosse o tempo todo. Sabe? Sempre carregando um fardo, um peso nas costas. E se parece que se tiver alguma outra forma de fazer mais simples, com mais produtividade, mais resultados, não é legítimo, não é trabalho, não tem mérito, porque o mérito está no sofrimento, no esforço. E aí seus resultados são titica. Produtividade com baixo esforço pode ser feito de uma forma legítima. Não é roubar, não é trapacear. É usar o seu cérebro em vez de ficar usando os músculos. Entende? Ainda tem aquele orgulhoso que rejeita os benefícios, rejeita elogios, rejeita benfeitorias porque acha que não merece. Olha, aquela pessoa que não recebe ajuda porque ela acha que não merece, sabe? Ela tem uma crença a respeito dela que não é verdadeira, sabe? Tem gente que vira e fala assim, cara, eu quero aqui te ajudar com determinada coisa. Já viu a pessoa que rejeita até elogio? Vira assim e fala assim, nossa, como você tá bonito, como seu cabelo tá bonito hoje. Aí a pessoa vira e fala assim, nossa, nem lavei. Aí fala assim, nossa, que camisa bonita, sério? Nossa, eu comprei num brechó ali. Isso é orgulho. Como é que você vai receber elogios? Como é que você vai receber ajuda? Como é que você vai receber benfeitorias se você fica o tempo todo rejeitando porque acha que não merece? Por uma crença completamente equivocada de quem você acha que você é. Daquilo que você merece. Daquilo que você é capaz. Isso é uma forma de orgulho, porque você pode, merece, precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Alguém que chega e fala assim, deixa eu fazer determinada coisa por você, e você sabe que precisa de ajuda e simplesmente falar, obrigado. Obrigado. Vou dar um exemplo, eu faço terapia. E aí esses dias eu cheguei lá na terapeuta, saí correndo e tal, né, tinha lavado o cabelo, tava sem maquiagem, eu gosto de andar maquiada, eu ando maquiada, ando arrumada. Aí eu cheguei lá toda desarrumada. Aí tava ela com uma outra terapeuta. Aí eu virei pra ela e falei assim, gente, ó, talvez vocês não me reconheçam porque eu tô sem maquiagem, tá? E eu tava meio down aquele dia, não tava muito legal, não. Aí, aí elas viraram, não, mas você é linda, e começaram a me elogiar, né? Não, você é alta, você é isso, começaram a falar daquilo. O ímpeto é falar, não, obrigado, não sou isso. O que eu fiz, tô falando um exemplo que eu dei, tá? Mas o ideal é a gente falar o seguinte, olha, tudo bem. Eu não estou me sentindo assim, mas eu agradeço, eu recebo esse elogio. Eu recebo o presente que você tem pra me dar. Agora, sabe como que é a pessoa orgulhosa? Ela faz o seguinte, não, mas você é uma pessoa bonita, mas você é uma pessoa alta, você é uma pessoa agradável, você é isso. Não, não sou não. É como se a pessoa estivesse te dando um negócio baixo na mão dela. Nossa, como você é bonita. Sou não. Nossa, mas que roupa legal. Comprei na feira. Vale nada isso aqui não. Nossa, como você tem um bom trabalho. Nem foi tão bom assim. Como assim? Você e outra pessoa podem ter opiniões diferentes. Mas a pessoa que é orgulhosa, ela assume que o que ela sabe, o que ela acha, é que é a única opinião verdadeira. Mesmo que seja depreciativa. Mesmo que seja depreciativa a respeito dela. Aí chega uma outra pessoa que vê virtude na pessoa orgulhosa, né? Virtude, e quer entregar pra ela, quer entregar uma ajuda, quer entregar alguma coisa boa, mas a orgulhosa que sabe. Ela que sabe o que ela tá falando e vai lá e rejeita. Entende que são duas faces da mesma moeda, que você pode se achar de mais, mas também você pode se achar de menos e tá perdendo dos dois lados. Cuidado, cuidado. Sabe, você tá perdendo muitas oportunidades excelentes, por causa de um orgulho besta, um orgulho que não tá te levando em nada, por causa de aparência. Não faz sentido.
E ainda, por último, esse tipo de pessoa, ela tende a ser uma pessoa que está o tempo todo perdendo nos relacionamentos. O orgulho é uma das facetas da baixa autoestima, né? Esse segundo aspecto aqui é uma baixa autoestima. É uma pessoa que não consegue aceitar a identidade dela, não consegue reconhecer, tem dificuldade em enxergar o próprio valor. Inclusive, a pessoa que se acha demais, ela também tem uma baixa autoestima. Por mais que ela pareça uma autoestima gigantesca, ela não reconhece o próprio valor e achou esse meio para se sentir valiosa, tá? Se achando melhor que os outros por causa disso, isso, daquilo. Só que é uma pessoa que, nos relacionamentos, por justamente entender que ela não tem tanto valor assim, vai ter um relacionamento profissional, sei lá, com sócio, com fornecedor, com cliente, com colaborador. É uma pessoa que tá sempre perdendo. Sempre perdendo. Vai ter uma negociação, perde. É pra ser um jogo ganha-ganha, bom pra todo mundo. Nós dois vamos crescer juntos. A negociação não ficou muito boa pra ela e pra ela tá tudo bem. Sabe? Ela sai perdendo. Aí chega alguém e fala assim, mas cara, não faz sentido. Não, mas, né, o outro precisa, eu posso ajudar. E a pessoa tá sempre perdendo, sempre entregando as coisas. Porque ela se acha, sabe, internamente ela acha que não tem valor, mas ela dá desculpas pra ela mesma no seguinte sentido. Não, mas eu posso ajudar, coitadinho, mas ele precisa. Mas não sei o que, não sei o que. E quando vê, ela tá perdendo dinheiro, tá perdendo tempo, tá perdendo os clientes, tá perdendo esforço, tá perdendo tudo. Tá perdendo tudo. Isso acontece demais. Os jogos dos negócios são jogos de ganha-ganha. Tem que ser bom para todos os envolvidos. Vai ser 100% do tempo assim? Não. Né? Um dia a gente perde um pouquinho, outro dia a gente ganha mais e vai equalizando, mas é um jogo que a gente vai aprendendo sempre a ganhar, sem defraudar ninguém. E sem defraudar nós mesmos. Se eu não quero fazer isso com os outros, por que a gente está fazendo isso com a gente? Não é mesmo? Então não é para você fazer isso. Larga de ser orgulhoso. Aprenda que você tem valor. Aprenda que seus esforços importam. Aprenda que aquilo que você produz e que tem resultados tem valor. Entende? Desapega dessa necessidade de ter que sofrer para poder gerar resultados. Foca nos resultados de forma lícita, legítima, legal. O que eu recomendo para você? Primeira coisa, gente, trabalha muito fortemente a sua identidade, mas muito fortemente. Quando você sabe quem você é, você tem clareza disso, mas clareza, sabe? De quem você é, da tua identidade, seus pontos fortes, seus pontos fracos. A pessoa pode falar o que ela quiser. Ela pode julgar você no que você quiser. Não importa. Por que a opinião dela não importa? Se a pessoa, primeiro, se ela falar uma mentira, você sabe que é mentira. Porque a opinião de uma pessoa é mais importante que a sua. Quando você tem uma identidade forte, isso simplesmente é irrelevante. Segunda coisa, se é uma mentira, por que eu vou atribuir valor a uma mentira? É mentira. Pura e simplesmente. Ah, Camila, você é verde. Tá. Eu acho que você é daltônico, mas tá tudo bem. Entende? Não importa. E outra, se a pessoa fala uma verdade, quando você tem uma identidade forte e aquilo entra, não vou falar que sempre a verdade vai entrar de forma suave, branda e tudo mais. Mas o sábio gosta de ser corrigido. A pessoa que tem sabedoria e uma identidade forte, ela gosta. Ela fala assim, caramba, não tinha notado. Ela tem razão. Eu posso mudar. Eu posso melhorar. Eu posso fazer diferente. E ela cresce. Fim. Simples. Simples assim. Entende? Aprende a reconhecer, a se conhecer, desenvolve um profundo autoconhecimento para você reconhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos. A realidade de quem você é. E enfrenta você. Enfrenta a verdade, sabe? A gente tem coisas feias. 100% de nós tem desejos maus. 100% de nós tem pensamentos ruins. 100% de nós muitas vezes está lutando contra a maldade que habita em nós. Ok. 100% de nós tem fraquezas que ainda não foram superadas. Ok. Não existe nenhum que pode jogar a primeira pedra. Não existe essa pessoa no mundo. Não existe. Não existe uma pessoa que pode atirar a primeira pedra. Não existe. 100% de nós. Sabe? E tá tudo bem com isso também. Aprende a olhar, porque quando você olhar seus pontos fortes, pô, se alegra, massa. Mandei bem. Ok. Não precisa se ensoberbecer. Até porque eu vou te falar uma verdade. Vou falar daquilo que eu acredito. Tudo aquilo que eu e você temos de bom
Foi concedido pra gente. É graça. Sabe, a minha vida, a sua vida, a gente não fez nada por ela. Foi dado de graça. O ar que a gente respira é de graça. O corpo que a gente carrega foi dado de graça. A gente não fez nada pra isso. Ah, mas eu tenho sabedoria e tal. A habilidade também te foi dada, entende? Você não plantou a habilidade. Ela foi dada e você foi lá e trabalhou no desenvolvimento dela. Hoje você produz frutos relacionados a isso. Ah, eu tenho uma habilidade de jogar bola. Legal, a habilidade te foi dada, você trabalhou em cima dela. Mas a semente te foi dada, me foi dada. Entende? Então, isso pelo menos me ajuda a não me ensoberbecer, me achar melhor do que qualquer pessoa. Lembrar que, poxa, foi dado pra mim algumas coisas, foi dado outra coisa pra outras pessoas, e que massa. A gente juntos consegue produzir uma coisa muito maior do que nós todos. Né? Se eu me associar com outra pessoa, a gente produz algo muito maior. Isso é muito mais divertido do que eu ter toda a honra. Entende? É muito mais legal do que, nossa, você é uau. Grandes coisas, grandes coisas. É muito mais legal ver os resultados e usar os dons e talentos para servir pessoas. E ver a alegria, ver os resultados que a gente colhe a partir daquilo. Entende? E a gente tem pontos fracos, pontos que a gente não gosta. E quando a gente reconhece coisas feias, coisas problemáticas, coisas todas, e consegue externalizar isso para pessoas de confiança, a gente consegue buscar ajuda. E aí a gente consegue superar isso. Entende? Só que se você não enfrentar as verdades a respeito de quem você é, você não vai conseguir pedir ajuda. E pessoas que vão reconhecer esses pontos fracos, muitas vezes vão vir falar pra você, olha, tal coisa é ruim, você precisa ser melhor nisso, você tá gerando essas dores nas pessoas, você tá afastando as pessoas de você, você tá gerando tais resultados, e ao invés de você reconhecer esses pontos fracos, você vai ficar dando desculpas, vai tentar afastar essa pessoa, existem diversas formas de fazer isso, por se sentir atacado em algo que te dói, você vai querer ferir essa pessoa, seja com palavras, com atitudes, com ações. Entende? É mais ou menos aquela pessoa que é fechada no trânsito e vai lá dar um tiro na cara do outro. Ele se sentiu ofendido na nobreza dele de ter sido fechado, entendeu? Ele não pode ser fechado. Entende? Ele não pode, não pode. Então, assim, o orgulho é tão grande, a inteligência emocional é tão minúscula que a pessoa ela se ensoberbece e vai lá, aquela outra vida não vale nada. O que vale é todo mundo respeitar o espaço dele no trânsito. Loucura, gente. Loucura. É o orgulho exacerbado. É a falta de reconhecimento de quem eu sou e de quem o outro é. É uma falta de visão, de clareza. E como é que a gente tem qualquer tipo de crescimento saudável? Conosco e com os outros agindo dessa forma. Entende? Então enfrenta. Não, eu tenho problema com falta de paciência. Eu tenho. Entende? Tenho problema com falta de paciência, eu preciso exercitar isso aí, de alguma forma. Quem é a pessoa mais paciente que eu conheço? Fulano. Vamos lá conversar, começar a caminhar com aquela pessoa e aprender com ela. Quem era uma pessoa irascível que aprendeu a ter paciência? Aquela outra. Vamos lá conversar com ela para ver como que ela faz isso. Entende? E ainda, aprende a lidar com seus erros e os dos outros com leveza e bom humor. Dentro de uma empresa, nós temos propósitos sérios, nós temos alvos sérios, não dá para ficar brincando, não dá para... As pessoas têm confundido a questão de ter um ambiente leve com levar tudo na brincadeira. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Sabe, é como numa família, dentro de uma empresa, a gente tem ali, poxa, tenho que construir determinada coisa. Gente, agora é o momento do foco. Foca! Existem os momentos que a gente vai ter os momentos de brincadeira, de descontração e tudo mais, mas sem esquecer o propósito sério, entende? E quando algumas coisas acontecerem, procure levar leveza, não trazer a questão da culpa, você, de acusação e tudo mais, não é isso. O propósito, ele é muito importante. O propósito é mais importante do que suprimir, suplantar pessoas. Por que eu tô falando isso? Muita gente não consegue lidar com os próprios defeitos, as próprias falhas, com medo dessa constante acusação. Parece ter um tribunal em todo lugar com alguém apontando o dedo pra mim e pra você. Você fez isso, você fez aquilo, você, né? Como se os juízes das nossas vidas, as pessoas com as pedras nas mãos pra nos acusar e tudo mais. Ninguém tem a menor competência, autoridade, né? Recebeu alguma autorização divina para fazer isso. Ninguém tem essa autorização. Mas muita gente, por falta de reconhecimento da própria identidade, do próprio valor, não sabe lidar com isso. Quando você aprende a lidar com isso, você se torna um líder dessas pessoas, aprenda a lidar com essas pessoas sem tanto peso de culpa, sabe? Aprenda a lidar com os comportamentos, separar a pessoa do comportamento dela. E aprender a lidar com as falhas de cada um. Gente,
pelo amor de Deus, busca ajuda. Busca ajuda. Sai da toca, sai da vergonha, sai desse momento. Busca ajuda com pessoas competentes. Quando você é empresário, busque ajuda com outros empresários. Busque ajuda em grupos de empresários. Vão ter pessoas mais experientes que você, vão ter pessoas com mais bagagem que você em várias áreas similares, áreas diferentes. E, por favor, se você não sabe e a pessoa ela tem resultados comprovados naquela área porque ela fez aquilo, escuta essa pessoa e procura seguir as orientações. Quantas vezes eu já tive experiência com uma moça, eu tenho, acho que chegou a 10 anos de experiência em franqueamento, de sucesso, não foi de fracasso, foi franqueamento de sucesso, na maior parte das vezes, vários erros na trajetória, mas sucesso. E tinha uma moça que porque queria franquear o negócio dela. Quantas pessoas querem franquear falavam comigo, mais antigamente, né? E falavam comigo sobre franquear negócio. E eu falava assim, olha, franquear não é o que as pessoas imaginam. A gente vê assim a quantidade de lojas, acha que o franqueador tá nadando em rios de dinheiro e tudo mais, e não é bem assim. Até chegar num ponto que a gente consegue realmente ganhar dinheiro, a gente já teve que ter muita loja aberta, já ralou muito em termos de suporte, etc, etc. E aí a gente ficava lá conversando sobre o negócio dela. E ela apresentando algumas estruturas para franqueamento que, pela minha experiência, né, era da área de alimentação também, pela minha experiência, tinham muitos gargalos que ela teria que enfrentar, porque eu já tinha passado por aquele caminho, sabia como era e conhecia muitos outros franqueadores e sabia a realidade deles também. Então eram 10 anos de experiência comprovado. O que ela fazia? A gente conversava, eu passava, olha, fulana, você vai ter problema aqui, eu vejo um problema ali, eu faria de uma forma diferente aqui, eu era mentora. E ela batia de frente, não, mas eu não acho isso e não sei o que, e tem que fazer assim, tem que fazer assado e tudo mais. A gente passou por algumas reuniões assim, até que teve uma reunião que eu virei e falei assim, ela virou tal, não, porque tem que ser assim, assado. Eu falei assim, tá bom. Aí ela parou. Que ela, né, era como se fosse um confronto, um embate. Eu falei, não, tá bom. Aí ela parou. Não, eu entendo que você tá querendo ajudar. Eu falei assim, não, se você acha que é assim, então tá bom. Eu tô trazendo uma experiência, mas você não precisa acreditar, você não precisa concordar, tá bom? E ela ficou sem graça. O que eu quero trazer com essa experiência pra você? É preciso humildade. Não é que você não possa ter dúvidas, possa não questionar, não concordar com uma coisa e falar assim, mas eu vejo dessa forma, eu imagino que seja assim. Não é problema, não tem problema nenhum com isso. Isso é maravilhoso pra quem tá ensinando, esclarecer dúvida. É pra isso que a gente tá aqui. Entende? Para ensinar, para contribuir, para compartilhar aquilo que a gente sabe. Mas existe uma diferença bem grande entre você procurar entender e outra diferença muito grande entre você tentar impor um ponto de vista seu. Não existe engrandecimento para nenhuma das partes quando você está impondo pontos de vista. Sabe? Principalmente quando você não tem resultado naquela área. Na verdade, é só uma hipótese que você tem na sua cabeça. Você não tem resultado. É só uma hipótese. Agora, a pessoa que está lá na frente, que é mais sábia, que tem mais experiência, ela está trazendo fatos, né, que ela viveu. Camila, quer dizer que as coisas só vão acontecer daquele jeito que a pessoa que passou pelo caminho diz que vai acontecer? Claro que não. Eu vivo num ambiente, num hub de inovação. Existem coisas que ainda não foram feitas. Mas não é desprezível aquilo que a pessoa tem para ensinar. Então, no mínimo, eu recomendo que você teste. Entende? Que você teste, porque se você soubesse, você já tinha feito, não estava batendo cabeça. E aquela pessoa já fez. Entende a lógica? E por último, queridos, capacita-se. Gente, faz curso, faz mentoria, faz treinamento, participa de palestra e aplica. Não fica com aquela pessoa, nossa, eu sou uma pessoa erudita agora, eu sei replicar tudo. Eu fiz a formação em coaching e eu sei que existe muito preconceito com coaching, muitas vezes lícito esse preconceito, muitas vezes são críticas válidas. Por quê? Porque, gente, ficar replicando, tendo um discurso bonito a respeito daquilo que você leu e tudo mais, não significa que você tem experiência prática. Você pode até estar certo naquilo que você fala, mas não adianta de nada você saber se você não souber realmente a experiência do caminho, né? As dores, as nuances de cada caminho. Eu peguei já pessoas, né, querendo empreender assim no início de carreira, trazendo um monte de ideia. Eu era daquele jeito, cheio de ideia, eu vou construir isso, vou construir aquilo, blá, 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 blá.
E porque eu li em tal livro, porque é possível fazer isso. Eu falei assim, não, beleza, tudo isso é possível. Mas quem passou pelo caminho sabe a aplicação. É mais ou menos uma receita de bolo. Você pode ler a receita de bolo. Agora vai fazer o bolo, ver se, poxa, a temperatura que tava é diferente, lá falou 20 minutos, mas o seu forno é mais forte, aí você tem que botar 15, entendeu? Aí você pegou um outro forno que é mais fraco, aí você tem que botar 25. Isso é a sabedoria. É como que é na prática aquilo que acontece. Entende? Então, quando você vai fazer um curso, é melhor você fazer um curso menorzinho, né? Ver aulas pouquinhas e ir lá aplicando do que ficar 5 horas, 20 horas, sentado na sua bunda, escrevendo e tudo mais e sair com um monte de informação na sua cabeça. Não adianta de nada. Gera suas experiências, vai ter suas experiências, arrisca mesmo, sabe? E assim, o ideal é você fazer isso de forma compartilhada, com alguém junto com você, com grupos com você. Porque são pessoas mais experientes, que dentro daquele conhecimento que você aprendeu, muitas dessas pessoas já vão ter colocado em prática e vão poder te ajudar, mentorear, dar dicas, dar suporte, te apresentar as pessoas certas. Sabe? E com isso você consegue finalmente crescer a sua empresa. Então, às vezes, sua empresa não está crescendo, não é porque falta conhecimento técnico, não é porque você é ruim no que você faz, não é porque seu serviço é ruim, não é porque seu produto é ruim. Muitas vezes não tem nada a ver com isso. Tem a ver com orgulho. De verdade, tem a ver com orgulho. Tá bom? E eu espero que com isso você veja aí hoje que atitudes você tem tomado que tem sido atitudes de orgulho. Onde você tem sido, sabe, falhado em buscar ajuda, ser humilde, reconhecer quem você é. Tanto, né, quem tá se achando um pouquinho demais aí, dá uma levantada e fala, não, beleza, me sinto assim, mas eu creio que eu posso ser melhor sim, entendeu? Ou quem tá se achando demais, né, e tá aí cheio de vaidade, não, aqui, minha bola, vou baixar ela hoje. Baixar um pouquinho pra eu conseguir me conectar melhor com as pessoas, né, e saber dar honra pras pessoas, elogiar pessoas, né, e sempre precisar ficar me gabando com isso. Nossa, olha, eu elogiei pessoas hoje, sabe? Baixar um pouquinho a bolinha. E esse é um processo. Não vai ser de hoje para amanhã que você vai acordar, nossa, eu sou 100% humilde. Não. Daqui até o fim da vida a gente vai descobrir muitas coisas que hoje a gente nem vê que a gente é orgulhoso. E amanhã a gente vai descobrir porque alguém vai nos confrontar. E a gente, né, se Deus permitir, a gente vai ser humilde pra, pô, obrigado. Não tinha percebido, você tem razão, vou dar meu melhor pra fazer diferente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem, 9h30 da manhã, a gente tá de novo juntos, tá? Pessoal, tô devendo pra vocês uma live sobre corrupção na empresa, hein? Uma live sobre corrupção. Eu vou conversar aqui com a minha galerinha pra ver se a gente faz essa live de novo, tá bom? Mas, de qualquer forma, terça-feira que vem a gente tá aqui de novo pra falar sobre como crescer o seu negócio por meio das pessoas. Uma dessas pessoas é você. Você merece um investimento, você precisa investir em você, crescer pra caramba na sua liderança, tá? Para trazer as melhores pessoas pra perto de você e ter os resultados que você deseja. Tá bom? Meus amores, amei estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Se gostou dessa live, pega depois esse aviãozinho, compartilha com as pessoas que precisam ouvir isso, que você gostaria que ouvissem isso também. Tá bom? Beijo, beijo e fui!